Olá, meus alunos, tudo bom? Nossa aula hoje, nós vamos iniciar uma nova etapa da história mundial, tá? Nossos primeiros encontros, nas primeiras aulas que vocês assistiram, estávamos trabalhando a Idade Média, né? Que vai do século V ao século XV. Na verdade, estávamos até trabalhando mais os últimos anos da Idade Média, que era abaixo da Idade Média, né? Que vai do século XI ao século XV. A partir de hoje, vamos inaugurar a chamada Idade Moderna, que vai ser um período mais curto do que a Idade Média, tá? A Idade Moderna vai do século XV ao XVIII, porém, um período muito intenso, com muitos acontecimentos importantes para a história mundial, tá bom? Então a quantidade de assuntos chega a ser até muito maior do que a Idade Média, que durou 10 séculos, ok? Então foram 3 séculos praticamente intensos na história mundial e também na história do Brasil, que é nesse momento que eu vou ter que trabalhar com vocês as grandes navegações. E ao trabalhar as grandes navegações, meninos, os portugueses e espanhóis vão chegar aqui na América, né? E Portugal vai acabar chegando aqui no território brasileiro, iniciando a nossa colonização. Ok? Então vamos lá. Desculpa. Bem, a Idade Moderna vai do século XV ao XVIII. Como eu disse a vocês, né, são os 3 séculos que, historicamente falando, a Idade Moderna começa com a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, Império Romano do Oriente. Essa cidade, que hoje é Istambul, uma cidade rica da Turquia, essa cidade ela foi conquistada pelos turcos otomanos, aqueles mesmo das cruzadas, lembram deles? Pois bem, no século XV eles ocupam Constantinopla. Aí é o marco histórico que marca o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. E no século XVIII, dentro de um assunto que vocês vão ver no 8º ano, chamado Revolução Francesa, vai ter um episódio conhecido como a Queda da Bastilha. E esse episódio para a história francesa marca o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Agora, o que vocês estão vendo aí nesse slide é o resumo do que nós vamos ver na Idade Moderna. É o apanhado geral desse período. Então, de maneira geral, a Idade Moderna é um período de transição. Transição por quê? Porque nós vamos ter uma transição do feudalismo, que nós vimos, né? O feudalismo está se esfacelando, se desestruturando em decadência. Só que falar que o feudalismo entrou em decadência, meninos, não quer dizer que esse feudalismo desapareceu. Não, mas assim, ele está se deteriorando, ele está desaparecendo aos poucos, de maneira gradativa. E lentamente vai se formar um novo sistema econômico, que é que hoje nós vivemos, que domina o mundo, chamado capitalismo, né? E se tu comparar capitalismo e feudalismo, são totalmente diferentes. Porque o homem do capitalismo é um homem que vai viver na cidade, que ele não tem aquela visão de mundo de sobreviver. Não, ele tem uma visão de mundo de enriquecer, de prosperar, é comércio, é dinheiro, é lucro, tá bom? Uma vida muito mais assim, similar, muito mais parecida com o que nós vivemos. E, obviamente, já adiantando, né? A gente não pode querer que um homem do capitalismo, né, de uma sociedade mais urbana, mais comercial, mais voltada para o lucro, tenha a mesma mentalidade de um homem da Idade Média, de um servo medieval. Não, a mentalidade, a forma de ver o mundo mudou na Idade Moderna. Tanto que nosso primeiro assunto, de fato, é chamado renascimento cultural, que vocês vão ver comigo que nada mais é do que uma mudança do homem ver o mundo, né? Interpretar a natureza, estudar a vida, estudar o universo, ver realmente o mundo de uma forma até mais científica. Mas eu vou já explicar sobre isso. Também na questão religiosa, nós vamos ter uma confusão dentro do cristianismo. A Igreja Católica, ela vai perder o controle do cristianismo, porque assim, quando eu digo perder o controle, é porque a Igreja Católica ela é única no cristianismo ocidental. E nesse período conhecido como Idade Moderna, vamos trabalhar um assunto chamado Reforma Protestante. E o que vai ser a Reforma Protestante? Vai ser o surgimento de novas igrejas cristãs que não vai aceitar a autoridade do Papa. Igrejas como a luterana, a calvinista e a anglicana serão criadas nessa época. Tá? Então a Igreja Católica ela perde o monopólio do cristianismo ocidental e passa até a ser questionada, por isso que ela vai reagir. E o nome da reação da igreja é até chamado de Reforma Católica. Tudo bem? Aí no campo político, eu vou trabalhar com vocês um tipo de governo onde todos os poderes se concentram nas mãos do rei, que é o que nós chamamos de absolutismo. Tá? Tem até uma frase de um rei chamado Luís XIV, conhecido como Rei Sol na França, que perguntaram para ele o que era o governo dele. E ele respondeu o seguinte: o Estado sou eu. Para vocês vão ver, de fato, nesse período o poder do rei vai se tornar total e ilimitado. E na questão econômica, nós vamos ver as grandes navegações, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, Portugal e Espanha, depois França e Inglaterra vão navegar pelo Oceano Atlântico, tá? E nós vamos ver também
um conjunto de estruturas econômicas, de práticas econômicas chamadas de mercantilismo. Isso aí, meninos, são várias aulas, tá? Eu só coloquei nesse slide aí para vocês terem uma ideia do que nós vamos trabalhar nesses 3 séculos, conhecido como Idade Moderna. Mas hoje eu vou trabalhar com vocês mais a questão da mudança de mentalidade. Por que vai ser chamado de renascimento cultural? O homem da Idade Moderna, ele vai olhar a Idade Média com desprezo, com total desprezo. Ele vai afirmar que o período que foi anterior à vida dele, ou seja, o período da Idade Média, entre os séculos 5 e 15, foi um período obscuro da história da humanidade. Tanto que o homem da Idade Moderna, ele vai se autoproclamar de evoluído, de avançado, e vai chamar a Idade Média de 2 maneiras: Idade das Trevas ou a longa noite de 1000 anos. Porque vocês lembram que a Idade Média foi do século 5 ao 15, né? E aí o que acontece? Nesse ponto, o homem da Idade Moderna, ele vai ter uma visão até relativamente preconceituosa e bem prepotente mesmo, né? Porque para ele, por ser uma longa noite de 1000 anos e um período das trevas, nada que veio da Idade Média vai contribuir para ele se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais avançada. Só que ele vai ver, não sei se vocês lembram de um assunto lá do 6º ano, onde nós trabalhamos lá, 2 grandes civilizações, a Roma e a Grécia. E a cultura grega influenciou demais os romanos, sendo que é muito comum nós falarmos cultura greco-romana, ou cultura clássica, também como é conhecido. Aí presta atenção. Segundo o homem da Idade Moderna, do século XV em diante, essa cultura clássica, ou cultura greco-romana, que surgiu lá na Idade Antiga, ela morre na Idade Média. Por quê? Porque a Igreja Católica afirmava que as características da cultura greco-romana eram pecados, eram heresias, então deveriam ser esquecidas. Então essa cultura greco-romana, ou cultura clássica, ela morre na Idade Média. E o homem da Idade Moderna, do século XV, vai resgatar. Daí o nome Renascimento Cultural. É um homem da Idade Moderna resgatando ou renascendo a cultura clássica, ou simplesmente a cultura greco-romana. Porque não esqueçam, para o homem do século XV em diante, para o homem da Idade Moderna, a Idade Média não prestou. Foi a Idade das Trevas, a longa noite de 1000 anos. Nada que vem de lá foi bom para ele. Então ele vai valorizar a cultura que teve antes da Idade Média, a cultura clássica, ou cultura greco-romana. Daí o nome Renascimento Cultural, ok? Agora sim, esse movimento renascentista, ele começou na Itália. Por que na Itália? Não sei se vocês lembram que os italianos, eles financiaram a Quarta Cruzada. Aquela cruzada chamada Cruzada dos Comerciantes, que eles conseguiram reabrir o Mar Mediterrâneo. E com a reabertura do Mar Mediterrâneo, ainda na Idade Média, as cidades italianas ficaram ricas no comércio de especiarias. Então lá na Itália, a vida urbana, a vida capitalista, ela cresceu mais rápido, ela se formou mais rápido. Então essa mudança de mentalidade na Itália foi mais rápida. Por isso que o Renascimento Cultural, ele teve início no solo italiano. Depois se espalhou por toda a Europa. Essa pintura que vocês estão vendo aí, ela está no teto da Capela Sistina. A Capela Sistina é aquela capela mais sagrada do Vaticano, onde fica o Papa, onde é a sede da Igreja Católica, lá em Roma, na Itália. E no teto da Capela Sistina, um pintor italiano chamado Michelangelo, que na verdade é escultor e pintor, mais escultor do que pintor, vamos ver na próxima aula, né? E ele fez essa pintura. Observe aí na ideia, olha um pensamento bem diferente. É como se Deus tivesse criado Adão. Aquela mensagem, eu te fiz a minha imagem e semelhança. Se vocês perceberem, Deus está triscando no dedo de Adão. É aquela ideia de quê? De que Deus está passando para Adão, passando para o homem, o poder de pensar, raciocinar e o poder de escolher. A ideia do livre-arbítrio. Olha como a mentalidade agora é diferente. Enquanto na Idade Média, o homem acreditava que tudo que acontecia na vida dele era por vontade de Deus e ele não podia fazer nada, o homem da Idade Moderna, ele já pensa diferente. Deus criou ele, a sua imagem e semelhança. Mas quem tem agora o controle da vida, o controle de seu destino, é o próprio homem. Então é um outro pensamento. Tipo, enquanto na Idade Média eles tinham uma mentalidade baseada no teocentrismo, Deus é o centro, na Idade Moderna, eles vão resgatar aquela cultura clássica do antropocentrismo. O que seria o antropocentrismo? O homem é o centro do universo. Ele é o dono de sua vida, ele controla o seu destino. E para encerrar hoje, eu só quero que vocês tenham ideia, olha a comparação.
Olha como os valores medievais são totalmente diferentes dos valores renascentistas. Olha como um pensa diferente do outro. Tipo, olha os valores medievais. O tempo pertence a Deus. A fé é mais importante que a razão. As ações coletivas são valorizadas. As pessoas consideram-se membros da cristandade. Ou seja, o que importa é o interesse do cristianismo como todo, e não o seu. Deus está no centro das atenções, no centro do universo, teocentrismo. Você não controla o teu destino, quem controla é Deus. E o corpo e a natureza são fonte de sofrimento e de pecado. Então, isso são os valores medievais. Já os valores renascentistas, é tudo ao contrário. O tempo pertence ao homem, ele faz o destino dele. Ele controla o tempo de acordo com a sua vontade. Razão e fé são importantes, não só a fé. A razão é importante. Sabe como é que o homem renascentista vai imaginar? É mais ou menos o seguinte: o que a razão humana não explica, o que a ciência não explica, ele vai buscar a explicação através da fé. Tá certo? No caso do valor renascentista, valoriza-se muito o individualismo. O que é isso? É sua individualidade, sua forma de ver o mundo, sua forma de pensar, sua forma de acreditar, sua forma de, vamos dizer assim, até certo ponto, através do seu talento, de criar, não é? O homem é o centro das atenções, o homem é o centro do universo, o homem é o dono de sua vida, isso é o antropocentrismo, e olha outra diferença. O corpo e a natureza são fontes de beleza e de prazer. Resumindo, meninos, esses valores ditos renascentistas do século XV, da Idade Moderna, estão muito mais presentes hoje na nossa vida do que os valores medievais, tá bom? Aí na próxima aula eu vou explicar para vocês mais características do Renascimento, vou falar para vocês de alguns artistas, de alguns cientistas, que mudaram a forma de ver o mundo e acabaram de fato dando uma grande contribuição para a história ocidental. Tudo bem? Até a próxima, um abraço.